Então tá bom, gente, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de Primeira Guerra Mundial. Aula 3 agora. Nesse primeiro slide tem uma charge da época mostrando Inglaterra, Kaiser germânico e um oficial alemão, né? A Germânia, a Alemanha fala: "E agora, meu filho, quem paga essas contas?", né? Olhando ali como se fosse o Kaiser olhando para um oficial alemão, e lá do fundo a Inglaterra olhando de longe, acompanhando. Que contas, né, gente? Na verdade, eles têm ali um monte de jornais e um cadáver. Que cadáver, né? O cadáver do arquiduque Franz Ferdinand, do arquiduque da Áustria-Hungria, né? Então, agora a guerra vai ser deflagrada, nós vamos entrar na guerra, né? E aí, gente, de fato, as tropas começam a se mobilizar, se ativam as alianças e as tropas começam a se mobilizar. Coloquei ali para vocês na imagem do lado, uma imagem bastante usada das tropas alemães se movimentando para a guerra então, tá? Beleza. Vamos virar aqui, próximo slide, tá? Guerra de movimento. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela tem várias fases, tá? São quatro anos, porém divididos em fases, tá? A primeira fase é a Guerra de Movimento, onde as tropas vão para o campo de batalha. Os alemães que tomam essa iniciativa mais forte, né? Existe o famoso Plano Schlieffen, onde os alemães pretendem invadir a França rapidamente, tomar Paris, cruzando a Bélgica para isso, e depois de ter tomado Paris, o plano é se dirigir para a Rússia. Então, quem abre a movimentação ali das tropas é a Alemanha, tá? O que vai acontecer? Como mostrou na imagem anterior, essas tropas do exército alemão se dirigem para a França pela Bélgica, conforme vocês vão ver no outro slide depois. Vão atravessar a Bélgica, a tomada, que é um país neutro nesse momento, tá? A tomada da Bélgica não foi fácil, tiveram várias batalhas ali também para conseguir tomar o território. No fim, as tropas alemãs conseguem tomar o território de Liege, na Bélgica, né, a cidade de Liege, e estão chegando daí muito próximos a Paris, tá? Nesse momento, os franceses já estão se movimentando, as tropas francesas já estão se movimentando para barrar ali os alemães, tá? Não deixar que invadam a França, né? Gente, deflagrou a guerra de fato, né? Aquela antiga animosidade lá entre França e a Alemanha se formando vai agora vir à tona forte, né? Em função aquele caso do Ferdinando, foi só um estopim para tudo isso. Espero que já tenham entendido, né? Nesse momento. Nesse momento onde os alemães estão vindo por um lado e os franceses pelo outro, vai acontecer uma grande batalha, tá? A Batalha do Rio Marne, tá? Onde participam 2 milhões de soldados. De certa maneira, os franceses ganharam essa batalha, porque conseguiram impedir que os alemães entrassem nas fronteiras da França, né? Paralisaram os avanços do exército alemão, tá? Claro que, né, tem mortes em grande quantidade dos dois lados, tá? Nesse momento, os alemães ficam paralisados ali na Bélgica e os franceses também na frente deles paralisados. Os alemães não conseguem tomar Paris, então o plano Schlieffen não vai acontecer, tá? Os dois lados parados aí no que a gente vai chamar de fronte ocidental, tá? Vão parar os seus exércitos ali e vão começar a construir as trincheiras. Já vamos falar delas, tá? Do outro lado, gente, tem o chamado fronte oriental, tá? O fronte oriental é na Rússia, no lado da Rússia. Os russos também daí vão invadir, né, a Prússia Oriental, entrando em conflito diretamente com o exército alemão. Então a Alemanha está fazendo guerra
pelos dois lados, oeste e leste, tá? Só que a Rússia não tem um exército tão preparado, tá? O exército russo vai perder essas batalhas contra o exército alemão, vai ficar debilitado. O que a gente pode falar nesse momento, nesse primeiro momento dos movimentos, é que havia um certo equilíbrio de forças entre a Entente e os impérios centrais, o que vai gerar uma paralisação das tropas, ou seja, ninguém mais quer atacar, porque toda vez tem um conflito, morrem milhares de ambos os lados e ninguém avança pelo território, tá? Estão empatados, digamos assim, tá? Então trouxe ali algumas imagens, tá? O exército francês, primeiro ali na Batalha do Marne, do rio Marne, tá na primeira imagem, e na outra o exército alemão, tá? Então aqui eu vou parar um pouquinho para fazer um parênteses para vocês, gente. A Primeira Guerra Mundial é a guerra que mais matou, tá? Ao final da guerra morreram 17 milhões de pessoas. Raciocine esse número, 17 milhões de pessoas, de jovens, principalmente homens jovens, tá? De 18 a no máximo 30 anos ali, a maior parte dos soldados tem essa idade, tá? Então, é pesado demais. A guerra é corpo a corpo, as batalhas são corpo a corpo, homem a homem, tá? Os soldados são o que a gente pode chamar de carne de canhão, tá? Eles vão para a batalha para matar ou morrer. Não tem não tem uma ética de guerra nada definida nesse momento, né? É confronto direto, tá? E fora que os armamentos todos que vão surgir ali em função da guerra são extremamente letais, coisas que não existiam nas guerras até então, né? Depois, gente, eu vou pedir que vocês assistam um documentário, tá? Que eu vou deixar no link aí do PDF para dar para retratar como é que era de fato os combates e também a vida nas trincheiras. Tem que assistir porque depois eu vou fazer um trabalho em cima, tá? Mas então nesse primeiro momento é a guerra de movimentos, tá? Nesse outro slide aqui que eu botei para vocês, a gente tem os frontes, né? Apresenta os frontes. Então, olha ali. Paris, França, acha a França aí, e Império Alemão. Ali é o chamado fronte oriental, tá? É onde vai acontecer ali a Batalha do rio Marne, aonde as tropas vão paralisar, onde os franceses e os ingleses, porque os ingleses vêm ali fortemente para ajudar o exército francês, vão paralisar o avanço alemão, tá ok? No outro lado ali, onde tem Império Russo, e Império Alemão e Império Austro-Húngaro, é justamente o fronte oriental, onde os russos tentam, né, vêm invadindo, ali entrando no Império Alemão, e os alemães, mais o exército da Áustria-Hungria, paralisam os russos. Então, em 1914, no início da guerra, esses dois frontes estão paralisados, digamos assim, né? Tem essas primeiras batalhas e depois paralisa ali. Vamos adiante. Eu só quero colocar o seguinte para vocês, pessoal. Tem outros frontes ali, tá? Mas a gente não vai se deter tanto nisso, porque são muitas batalhas. Eu teria que fazer um histórico aqui, daria muitas aulas. Não tem como a gente se deter em todos os frontes, em todas as batalhas. Eu estou só passando o principal para vocês, tá? E mesmo assim já é bastante extenso, ok? Para quem quer, quem gosta do assunto, quem quer ir adiante, se informar mais, eu digo para assistir esses documentários da Primeira Guerra Mundial feito pela National Geographic, né? Que eu vou deixar também os links ali no PDF, tá? Vamos adiante. Guerra de trincheiras. Então, neste momento, pessoal, começa uma nova fase da guerra, em 1915, que as tropas estão paralisadas, cada uma vai tentar defender o território que dominou.
como defender? Escavando grandes valas, tá? Grandes valetas, cercando essas valetas com arame farpado e colocando as tropas dentro dessas valetas, dessas trincheiras. Então, os alemães estão fazendo trincheiras, os franceses estão fazendo trincheiras também. E estão entrincheiradas as tropas ali, tá? É a forma de garantir a tomada do território. Os dois lados, entre 1915 e 1917, ficam dentro das trincheiras. Volta e meia acontece um combate, tá? O combate corpo a corpo não é tão recorrente. O que vai ter? Uma tropa sai da trincheira, ataca outra trincheira com granada, com tiro e tal, recua, volta-se em trincheira de novo. Do outro lado, a mesma coisa. É um conflito parado, tá? Não quer dizer que não vão ter batalhas, porque vão ter batalhas, diversas batalhas também, tá? Nesse ambiente de trincheiras. E é aqui que eu quero que vocês assistam o documentário, tá? Daquele da National Geographic, porque vai mostrar como é que era a vida nas trincheiras. Afinal, essas tropas, tanto alemãs quanto... Quando eu vou falar alemãs, eu vou falar... Estou falando tropas da Santa Aliança, né? Ou dos Impérios Centrais, tá? Elas vão se entrincheirar ali e ficar ali. E também os aliados, ou entente, também estão entrincheirados. Então, tem gente que mora 2 anos ali nessas escavações feitas, improvisadas, né? As trincheiras, e as condições de vida são péssimas, tá? Além de que volta e meia explode uma batalha, estoura uma batalha, e, gente, quando morrem pessoas ali, quando morrem esses jovens, a gente não está falando de morreu 10, 20, 30, são sempre milhares, tá? A coisa é carne de canhão mesmo, é ataque homem a homem, tá? Aí ali, então, essas imagens que eu trouxe das trincheiras, tá? Então, ali uma trincheira clássica, tá? Todo mundo dentro e subindo para atirar, tá? Mas se mantendo protegido. Os feridos são trazidos para dentro das trincheiras também para ser feitos curativos e tal, né? Para receber atendimento médico, né? Básico. Enfim. Ao total, gente, foram construídos 40 mil quilômetros de trincheira. É incrível isso, né? No fronte oriental. Por meses e anos, então, os soldados literalmente moravam nelas, né? Isso que vocês vão ver, péssimas condições de vida, doenças, ratos, falta de comida, porque para trazer comida para os soldados ali no campo de batalha também era toda uma logística que os dois lados tinham que fazer, não é fácil, entende? Então, às vezes, a fome é intensa. Outra coisa é que, além de comida, também chegavam correspondências. Esses soldados estão na guerra há 1, 2, 3 anos, longe de sua família. Gente, não existe telefone na época, né? Não se sabe se morreu, se está vivo, se não está. Estão ali isolados e recebem cartas das suas famílias, né? Então, veja bem, né, gente? A gente está... O isolamento vai minando o psicológico também desses soldados, né? Por mais que alguns não fiquem do início ao fim, fiquem um pouco e voltem para casa, mas assim, o isolamento, as doenças que vão surgindo, né? Viver ali, dormir no meio de ratos, aquilo ali tudo vai minando o psicológico desses jovens, tá? O avanço, então, dessas tropas se dava metro a metro. Tá? Então, assim, essa terra entre as trincheiras dos alemães e dos franceses era chamada de terra de ninguém. Tá? Era um campo a ser conquistado. Então, metro a metro, pouco a pouco, esses grupos esses exércitos iam dominando mais um pedacinho e construindo mais uma frente de trincheira para frente. Tá? Então, um exemplo, para avançar 5 quilômetros na chamada Terra de Ninguém, a França perdeu 1 milhão de vidas. Tá? Olha só isso, gente. A gente está vivendo agora esse contexto de pandemia que a gente lamenta
as mortes diariamente, né? A gente pensa, pô, 1.000 mortes hoje pela pandemia e tal. No período da guerra, uma situação totalmente evitável, né? A pandemia, ela pode ser amenizada, mas de certa maneira o vírus a gente não controla, mas a guerra, uma situação totalmente evitável, levava assim milhares de vidas diariamente, principalmente de homens jovens, tá? Então, assim, para fazer esse avanço mínimo ali na terra de ninguém, a França perdeu 1 milhão de homens, tá? Tem uma batalha importante aí nesse momento, que é a Batalha de Verdun, onde tanto um lado quanto o outro perdeu de 200 mil a 400 mil vidas, tá? É nesse momento também que se começa a usar armas químicas, tá? O cloro. Vocês vão ver lá no documentário depois. Então, tipo, hoje em dia, isso é completamente proibido. Você atacar o inimigo com uma arma química que deforma ele, tá? Que era o que o cloro fazia. Então, imagina jogar gás cloro dentro de uma trincheira inimiga, né? Era pegar, era deformar o inimigo, porque o cloro ele vai destruir os tecidos, né? Então ficavam cegos, tinham graves ferimentos e deformidades na face, nas mãos, tá? Bem pesado mesmo. É nesse momento também das trincheiras que os ingleses vão começar a desenvolver os primeiros tanques de guerra, tá? E vão utilizar pela primeira vez tanques de guerra também. Um evento marcante é a trégua de Natal, tá? Antes de falar dela, vou passar aqui o slide e vou mostrar para vocês como é que funcionava mais ou menos esse esquema das trincheiras, tá? Então, olha ali, nesse desenho você tem, vamos supor que fosse a trincheira dos franceses, né? Esses caminhos, essas valas que estão no início, são chamadas de linha de frente, né? As primeiras são as linhas de frente, onde quem está na linha de frente vai defender o território, tá? Na frente delas tem estruturas, rolos de arame farpado, tá? Então veja bem, digamos ali tem o exército alemão avançando pela terra de ninguém e chegando na trincheira francesa, e aí vai ter, né, a defensiva dos franceses que estão ali na trincheira, tá? Quem está na trincheira está em vantagem, né? Porque está protegido, tá? Digamos assim, né? Entre aspas. Também tem ali alguns ataques de bomba, né? Ataques de granada. Então, todos esses buracos ali tá parecendo um queijo. Granadas explodindo, né? Ambos os lados jogam granada. Então, esses túneis ali, ó, vão levar para uma trincheira, uma segunda ali que está no meio, uma trincheira de suporte, tá? Onde os feridos iam se tratar, ficavam indo e vindo, né? Enfim, essa troca de soldados. Vejam bem ali os subterrâneos, né? Os abrigos subterrâneos, onde muitas vezes os soldados dormiam, onde havia tratamento médico, onde estocavam comida, tá? A trincheira de reserva que está lá atrás, tá? Atrás ainda a artilharia pesada, né, defendendo essa estrutura das trincheiras, tá? Então, enfim, é basicamente isso. Então, a terra de ninguém tem isso de um lado e tem isso do outro lado. Então, os dois adversários têm esse sistema e vão se encontrando aí, avançando na terra de ninguém, tentando tomar áreas, né? Mas, então, por isso que se chama assim, ó, é uma guerra de posições, tá? Todo mundo tá parado. A guerra, ela acontece pontualmente, não tem movimentação de exércitos, os exércitos estão parados, tá? Isso é o que predomina nesses 2 anos. Aí aqui eu trouxe umas imagens, tá? Para vocês verem. Então, por exemplo, os cavalos também foram muito usados na Primeira Guerra Mundial, tá? E até, assim, se imagina que morreram mais de 1 milhão de cavalos na guerra, né? Então, assim, aqui nessa imagem mostra soldados com máscaras, né, de gás, e até o cavalo usando uma máscara de gás.
porque, como eu falei, começa a se usar também arma química, né? Então, se tem a ideia de colocar, de se desenvolver máscaras para, enfim, proteção dos soldados, né? E do lado ali, os primeiros tanques ingleses, tá? Já em funcionamento nesse momento da guerra de trincheiras, tá? Passando aqui o slide, esse jogo de futebol que aconteceu na chamada Trégua de Natal, tá? Pensa, gente, olha só, são homens jovens, tá? Ali chega o Natal em 1914, Natal de 1914, quando eles já estão ali nas trincheiras na Bélgica, tá? O que vai acontecer? Os alemães vão decorar a sua trincheira com árvores de Natal, né? Com velas, começam a cantar canções natalinas na noite de Natal. Os franceses do outro lado escutam e começam a responder às canções, a fazer também, né, a mesma coisa, a cantar, a, enfim, celebrar o Natal, né? Alguns soldados alemães, eles vão até as trincheiras francesas e propõem uma trégua, um momento de paz no Natal, tá? E os franceses e ingleses que estão ali na trincheira aceitam a trégua, tá? E eles resolvem que vão ficar junto, vão celebrar, vão fazer uma festa. E na chamada Terra de Ninguém, ali no meio, entre as duas trincheiras, eles vão trocar cartões de Natal, comer bolo junto, né? Comemorar, tomar cerveja, fazer festa. E vão, inclusive, jogar uma partida de futebol. Então, ocorrem partidas de futebol no dia 25 e 26 de dezembro, entre aliados e potências centrais, entre esses dois exércitos, ali na chamada Terra de Ninguém, tá? Um momento de celebração, de trégua, a gente chega a me arrepiar, né? Isso, falar sobre isso, né? O como a guerra é estúpida, como toda guerra é uma coisa muito estúpida. Por que você odeia o outro, né? Muitos desses soldados passaram a também refletir. Por que eu vou odiar esse outro que pode ser meu amigo? Por que estamos fazendo a guerra, afinal? Isso vai entrar na cabeça também desses caras, entendeu? Por que nós estamos fazendo essa guerra? Não tem sentido para nós. Vai, né? Vai começar a mexer com os sentimentos. Tanto que quando terminou a trégua, esses dois lados não conseguiam mais se enfrentar. Quando os generais ordenaram que eles continuassem, né, a guerra depois do Natal, um grupo não conseguia mais atirar no outro, eles atiravam mirando para errar, né? Resultado que a maioria dos soldados foi mobilizado para outras frentes para não terem mais que se enfrentar, porque eles não conseguiam mais enfrentar aqueles homens que eles tinham confraternizado junto no Natal. Então a maioria foi retirado dessa frente e foi mandado para outras frentes de guerra, né? É um momento histórico, gente, é um momento muito comentado esse, né? Bom, enfim, vamos lá, dar uma pausadinha aqui.